Vamos aqui para mais uma análise gramatical, exegética, sintática do texto de Mateus 5,17. Menomiceti, hoti ilton katalisai ton nomo retus profetas, uki ilton katalisai ala plerosai. O texto diz, não penseis, temos aqui uma partícula negativa, menomicete, não penseis, que vim, temos aqui que, preposição. Temos o verbo, vim, o verbo aparece aqui, ele toma duas vezes. Não penseis que vim destruir. Esse outro verbo também aparece duas vezes aqui. Ó. Não penseis que vim destruir. Artigo definido. A lei, anomon, a lei. Ou, aqui temos uma conjunção. Ou os profetas. Aí temos o artigo definido no plural. Profetas, o substantivo. Temos uk. Não. O verbo katalisai, ala plerosai. Mas, aqui temos uma conjunção adversativa. E por último, o verbo plerosai, que vem de plero. O verbo que vem de plero, né? Significa aqui completar. Plenitude, dar sentido, né? Dar sentido pleno, plenitude e preencher. Preencher. Então temos a fala de Jesus. Não penseis, menomicete, roterto, não penseis que vim destruir, katalisai, a lei, tonomon, ou os profetas, retus profetas, não vim destruir o que ele tom katalisai, mas, a conjunção adversativa, plerosai, mas completar. O que Jesus quis dizer com isso? Ele não veio destruir a lei e os profetas, o ministério dele de 3 anos e meio, não consistia em destruir, em anular, em abrogar, em macular a lei ou os profetas, né? A taná dos judeus. Não era esse o sentido do seu ministério, não tinha esse objetivo. Mas, aqui fazendo uma oposição, com uma conjunção adversativa, fazendo um contraste com a primeira sentença. Se ele não veio destruir a lei dos profetas, ele veio o quê? Ele veio completar. A maioria das versões traduzem como cumprir. Mas o verbo plerosai, que vem de plero, né? A morfologia verbal plerosai deve ser traduzido como completar, plenitude, preencher, complementar, encher, encher até o máximo, etc. Então, o que Jesus disse mas completar. Ele veio completar a lei e os profetas. E o contexto deixa muito claro que, de fato, ele veio completar. Então, a tradução cumprir é uma tradução equivocada. Por quê? Porque, veja só, qual o texto bíblico que fala que Jesus cumpriu toda a lei e os profetas? Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Só que aí tem um paradoxo, porque dentro do Novo Testamento a gente vai encontrar algumas ocasiões onde Jesus não cumpriu ao pé da letra, literalmente, a lei. Entendeu? Então, alguns mandamentos da lei de Moshe, Jesus não cumpriu. Por exemplo, a guarda do sábado, a não tocar em leprosos, ele tocou, ele conviveu com essas pessoas. A lei cívica, ele não só não cumpriu, como ele foi além, dizendo, dentro do mesmo contexto de Mateus 5, por exemplo, especificamente aqui, ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Isso é a lei cívica de Moisés. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, qualquer que te bater na face direita, oferece a outra. Mateus 5, 38 a 39. Então, observe que ele não cumpriu, porque o cumprir seria, de fato, ouvisse o que foi dito na lei, olho por olho e dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ele poderia até ter completado o versículo lá do texto de Êxodo, né? Mas ele vai dizer, não, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Ele está fazendo um contraponto, um contraste. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Aí mais na frente ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A lei demandava isso. Havia leis de guerra dentro do contexto da Torá. Mas aí Jesus vai dizer,
Pelo contrário, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e vos maltratam. Então, em todo o contexto de Mateus 5, vai ficar nítido, muito claro, lunante, que Jesus, de fato, veio completar a lei e os profetas. Ele não veio cumprir no sentido de praticar os requisitos da Torá. Porque, se assim o for, a gente vai ter realmente problemas seríssimos de contradição a partir do próprio ministério de Cristo. Por exemplo, o sábado ele é contestado por isso, porque ele não guardou aos moldes da prescrição da Torá o sábado. Ele não guardou. Ele pregou no sábado, ele efetuou milagres no sábado, ele se deslocava por vários e vários metros no sábado. Ele pediu para o homem levar a cama dele no sábado, que era proibido de acordo com a lei. Então, tudo isso levava ele a ser criticado, né? E rechaçado pelo sistema religioso, pela elite religiosa da época. Porque o mandamento era específico. Não guardar o sábado não envolvia só não trabalhar, mas não cozinhar, não fazer qualquer atividade. Jesus, por exemplo, ele defendeu a atitude dos discípulos em colher espiga no sábado, que era uma forma de trabalho. Então, o mandamento deveria ser inegociável, independente das circunstâncias. E Jesus deixou claro que a circunstância do amor e da misericórdia estava acima do mandamento do sábado. Enfim, ele não cumpriu, no sentido pormenorizado, todos os mandamentos da lei. Ele não cumpriu, ele cumpriu alguns, que reivindicam sua condição messiânica, sua prerrogativa messiânica. Mas não todos os mandamentos da lei. Tanto que não há um único texto na Bíblia que diga que Jesus cumpriu toda a lei. Não há. Se qualquer de vocês que assiste esse vídeo aí souberem de algum texto que diz que ele cumpriu toda a lei, podem me mostrar. O que ele disse é que estava consumado. Tetelestai. Está consumado. Ou seja, foi pago o preço do pecado no Calvário. Ele consumou tudo aquilo que prenunciava a sua vinda, o seu ministério, morte, paixão e consumação de cruz. Porque o seu sangue é o sangue da infusão da nova aliança. Então Jesus, ele completou a lei e os profetas. Ele não anulou, mas ele completou a lei e os profetas. E esse complemento, esse ato de completar a lei e os profetas é o que nós entendemos como a nova aliança. E naturalmente, este completar, ela torna antiquada, ela torna abstrata a velha aliança. Por isso que nas cartas paulinas, ele vai enfatizar de modo muito mais claro, de modo muito mais didático, de modo mais dinâmico, que a lei de Moisés, de fato, deixou de ser vigente, deixou de ser atuante, deixou de ser um critério moral ético doutrinário para parametrar as confissões e as profissões de fé da igreja. Tanto que Paulo vai deixar muito claro isso nas suas cartas, que são várias passagens que ao longo de alguns meses a gente pode trabalhar vários textos aí, principalmente do livro de Gálatas, de Romanos e também de 2 Coríntios. Então, a tradução fiel ao texto seria Menomiseto rotelton katalisai tonomo ritus profetas, o que elton katalisai ala plerosai, não penseis que vim destruir a lei, a Torá, ou os profetas. Não vim destruir, mas completar. E o contexto prova isso. Ele completou, por exemplo, o mandamento de não adulterarás. Ele vai dizer que qualquer que cobiçar alguém, já em seu coração comete adultério. Na mentalidade judaica era só o ato consumado, que prefigurava e que configurava o adultério. Mas ele vai dizer não, a cobiça. Na mentalidade judaica, na interpretação, na perspectiva judaica, só o ato consumado de matar alguém era prescrito como crime aos olhos do Senhor. E ele vai dizer, qualquer que odiar o seu irmão sem motivo, já em seu coração é réu de juízo. E por aí vai, né? A partir do próprio contexto. Fique com Deus e uma boa tarde. Portanto, Jesus disse, não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas completar. Aí o verso 18, pois em verdade digo a vós, até que o céu e a terra passem, um só iota ou um só traço, queraia, de modo nenhum passará da lei, até que, reós, até que preposição de finalidade, preposição de objetividade, até que todas as coisas venham a existir.
O céu e a terra não passará de acordo com Jesus, sem que antes os menores ensinos da lei e dos profetas venham a se cumprir. É uma promessa dele. E tudo se cumpriu aonde? Em Cristo. Ele é o portador da nova aliança, o anjo da nova aliança, conforme Malaquias 3:1 e Jeremias 31, 30 a 33. Ele é a promessa da nova aliança que Deus faria com as duas casas de Israel e com todo o mundo gentílico, o qual somos nós, cobertos pela graça, misericórdia e amor de Cristo.